Abre a tua Bíblia no livro de 2 Samuel. Vamos estar entrando na palavra nesta noite. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluias. Santo é o Senhor. 2 Samuel, capítulo de número 6. Louvado seja Deus. Santo, santo é o Senhor. 2 Samuel, capítulo de número 6, verso 6. 2 Samuel, capítulo 6, verso 6. Vai falar assim: E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com uma alegria. E sucedeu que, quando os que levaram a arca do Senhor tinha dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros e cevado. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Amém? Somente até aqui, amada igreja. Assenta nesta noite adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. A arca da aliança. Davi traz a arca da aliança para Jerusalém. A arca da aliança, amada igreja, simbolizava ali naquela época a presença de Deus. Davi estava ali, reinando ali sobre Israel, e ele queria trazer a arca da aliança ali para Jerusalém. E aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 6, verso 2, descreve um momento aqui marcante na história de Israel, a qual Davi, ele tenta trazer, na tentativa ali dele de levar a arca da aliança para Jerusalém. Só que no meio desta caminhada, no meio dessa jornada, essa jornada ela é interrompida pelo juízo divino de Deus, o Uzá ali, ele faz uma abordagem indevida ali na arca da aliança. A intenção dele era boa, mas não era do agrado de Deus. Então a Bíblia vai nos dizer que essa transportagem da arca, ela é interrompida devido à morte ali de Uzá. E nós podemos ver, amada igreja, aqui nesse texto, que a presença de Deus, ela tem que ser valorizada na nossa vida. A arca da aliança ali simbolizava a presença de Deus. Dentro da arca da aliança estavam as tábuas da lei. A arca, ela deveria ser levada de maneira correta. A arca, ela não podia ser levada por carros de boi, ela tinha que ser levada pelos ombros ali dos levitas, Então Davi, a intenção ali de Davi foi uma intenção boa, porque ele queria levar a presença de Deus ali para o seu reinado, para Jerusalém, Davi, ele não se contentava ali apenas em morar em um grande palácio. Davi ali, ele não se contentava em ter servos ali para lhe servir. Davi, ele não se contentava em ter prestígio, fama, nome, riqueza, mas Davi, ele anseiava por muito mais, que era a presença de
Deus. Então ele queria levar a presença do Senhor, que era a Arca da Aliança, para Jerusalém. Só que essa viagem, ela é interrompida pelo juízo divino de Deus sobre a vida de Uzá. No verso 1 ao 2 vai dizer que Davi, ele ajuntou ali 30 mil homens ali de Israel para ir buscar a Arca da Aliança e transportar a Arca da Aliança. Davi, ele mostra ali, ele reúne esses homens para trazer a Arca, mostrando ali, amada igreja, a sinceridade dele, mostrando ali a sua sinceridade em buscar a Deus, em buscar a presença de Deus para a sua vida e para o seu reinado. Será que nós temos valorizado a presença de Deus? Será que nós temos reverenciado a Deus assim como Ele quer que nós venha reverenciar Ele? A arca, ela foi colocada, verso 3, puseram a arca de Deus em um carro novo. A arca estava sendo transportada de maneira indevida, estava sendo levada por um carro de bois, e não era para ser levada desta maneira, era para ser levada ali no ombros dos levitas, e eles estavam levando em um carro de boi. Então ela estava sendo transportada de maneira errada. Então no meio desse caminho, a Bíblia vai dizer que a arca, ela pendeu para um lado, ou seja, ela ia cair, e Uzá, na sua inocência, tocou ali na arca para que ela não viesse cair. A intenção dele foi boa, mas não era da vontade de Deus. Nem sempre, amados irmãos, uma boa intenção é a vontade de Deus para a nossa vida. A intenção dele foi boa, de não deixar a arca ali, quem sabe, cair. Então ele tocou na arca, e quando ele tocou, a Bíblia vai dizer, e chegando à eira de Necom, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. Ele morreu ali no mesmo instante, junto à arca do Senhor. A importância, amados, de sempre que formos tomar uma decisão, orar. A decisão de Davi era boa, levar a arca para Jerusalém. Mas no decorrer daquela viagem, a viagem estava sendo de maneira incorreta. Estava levando a Arca da Aliança, que era a presença, que simbolizava a presença de Deus, de forma incorreta. É a importância de orarmos e pedir direção de Deus em tudo que formos fazer. Pedimos direção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Tudo que nós for fazer, colocar a Deus em primeiro lugar. Se é da vontade dEle, se é aquilo que Ele quer para cada um de nós. Verso 6: Uzá estendeu a mão sobre a arca e a segurou, e a ira do Senhor se acendeu, e Deus feriu ele ali. Ele tocou ali na arca, contrariando as ordens divinas, as ordens do Senhor. A presença de Deus, amada igreja, ela deve ser reverenciada. E ele morre ali imediatamente. É como eu falei antes, a intenção dele era boa, mas não quer dizer que era da vontade de Deus. O que Deus quer, amados irmãos, de cada um de nós é que venhamos temer e obedecer o seu nome. É isso que Deus quer de cada um de nós. Verso 8 vai dizer: e Davi se contristeceu, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá. Davi ali, ele entristeceu seu coração, ele ficou indignado, mas ali ele repensou, ele percebeu que a presença de Deus não é de qualquer maneira que ela é tratada. Davi, ele percebeu ali naquele instante que ele deveria rever como seria a transportação daquela arca do Senhor para Jerusalém. Então a Bíblia vai dizer que Davi deixa a arca do Senhor ali na casa de Obed-Edom. E a arca estando ali na casa de Obed-Edom, o Senhor abençoou Obed-Edom e toda a sua casa.
e fizeram Davi saber que Obed-edom foi abençoado. Irmãos, a presença de Deus, quando ela é reverenciada, quando nós obedecemos a Deus, reverenciamos a sua presença, quando valorizamos a presença de Deus, irmãos, Ele derrama as bênçãos celestiais sobre as nossas vidas. Ele derrama as bênçãos do céu sobre a nossa vida. Quando nós reverenciamos a presença de Deus, quando nós obedecemos a Deus, tememos ao Senhor. Temer não quer dizer medo, temer não quer dizer sentir pavor, mas temer quer dizer: eu sei que eu tenho um Pai celestial, e eu devo andar de acordo com a palavra dele. Eu devo ter uma vida que venha agradar a Ele. Jesus falou: toma a tua cruz e siga-me. Tomar a nossa cruz, amada igreja, é deixar as nossas próprias vontades. Tomar a nossa cruz é renunciar, é abandonar este mundo e viver para Cristo. Ainda que estamos vivendo em um mundo corrompido, um mundo de tantas incertezas, um mundo onde o diabo vem nos tentar todos os dias, mas é tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Muitos até dizem seguir ao Senhor, mas não nega a si mesmo. Muitos até dizem seguir a Cristo, mas não deixa as suas vontades, não deixa o seu eu, não deixa o seu ego. Diz que serve a Cristo, mas quer viver, amada igreja, sem reverenciar o Senhor, sem valorizar a presença dEle, sem adorar a Ele como Ele verdadeiramente merece. Davi ali, ele repensou naquela viagem. Obed-edom recebeu a arca na sua casa e Deus o abençoou. Enquanto a arca esteve na casa dele, ou seja, enquanto a presença de Deus, amada igreja, estava na casa de Obed-edom, o Senhor o abençoou. Da mesma maneira, amada igreja do Senhor, é na minha e na tua vida. Quando tratamos a presença de Deus com reverência, nós experimentamos as bênçãos do Senhor. Bênçãos essas celestiais, bênçãos essas espirituais e materiais também, amada igreja. Porque quando servimos a Cristo de corpo, alma e espírito, quando matamos o nosso eu, o nosso ego a cada dia e vivemos para Cristo, as bênçãos dele vêm sobre a nossa vida. Depende unicamente de nós, somente de nós, amados irmãos. Davi ali, ele vai repensar, ele corrige as suas atitudes para transportar a arca de Deus para Jerusalém. Agora ele celebra ao Senhor, ele adora ao Senhor dentro de princípios, dentro da palavra de Deus. A verdadeira alegria, amados, nós só encontramos em Cristo. A verdadeira alegria é quando nós obedecemos ao Senhor. Nós encontramos paz, uma paz de espírito que nós não encontramos no mundo lá fora. Essa paz a qual o Espírito Santo vem e traz sobre a nossa vida, nós encontramos ela somente em Deus, amados. É somente em Deus. A Bíblia vai dizer que Davi, conseguindo levar a arca ali para Jerusalém, ele saltava de alegria, ele dançava na presença do Senhor, ele pulava, eles trocavam ali instrumento para celebrar ao Senhor. A Bíblia vai dizer que Mical, ela despreza Davi. A Bíblia vai dizer que no verso 16: e sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi
que ia bailando e saltando diante do Senhor, ela desprezou ele no seu coração. Isso mostra, amados irmãos, que aqueles que criticam o que servem ao Senhor com sinceridade, irmãos, a justiça de Deus vem. Ela viu ele se alegrando por ter trazido a presença de Deus para Jerusalém. Davi se alegrava em trazer a presença de Deus para o seu reinado, e aquela mulher o desprezou. A Bíblia vai dizer, amados irmãos, lá no verso 23, que aquela mulher, ela não teve filhos até o dia da sua morte. A justiça de Deus veio por ela desprezar o servo do Senhor, que estava se alegrando por trazer a presença de Deus. Aleluia. Davi dançou para o Senhor, Davi honrou ao Senhor, Davi celebrou ao Senhor por estar ali com a presença de Deus. E Mical desprezou ele, desprezou a adoração sincera a qual ele estava dando para Deus. Aquela mulher, ela ficou estéril por desprezar o servo do Senhor. Quem valoriza, irmãos, a presença de Deus, recebe as bênçãos do Senhor, recebe da sua graça, recebe do seu poder, recebe renovo dele, recebe, irmão, portas abertas, e é em todas as áreas da nossa vida. A arca representava ali a presença de Deus, amado. Mas hoje nós temos algo muito maior, que é Jesus Cristo, o Emanuel, aquele que é Deus conosco, aquele que veio do seu trono de glória, morreu numa cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo Consolador, aquele que colhe as nossas lágrimas, aquele, aleluia, que quando nós estamos desesperados, angustiados, ele vai até o Pai e intercede por nós, amados, com gemidos inexprimíveis que somente ele entende. Quem sabe eu falo com você nessa noite, que tem dores na tua alma, dores que ninguém consegue entender, dores que só você e Deus sabe, mas Jesus, amados, ele vem para tomar as nossas dores. O fardo dele é leve, o jugo dele é suave. E quando ele chega, amados, ele chega para colher as nossas lágrimas, ele chega para mudar a história, ele chega para mudar o quadro, ele chega para mandar a enfermidade embora. Quando Jesus chega, amada igreja, ele chega até mesmo para ressuscitar morto. Quando Jesus chega, se você está reverenciando, adorando a esse Deus como ele realmente merece, quando Jesus chega para mudar. Esse Deus, amados, ele é grande, forte, poderoso. Ele tem poder para batizar com fogo, ele tem poder, amados, para curar a enfermidade, ele tem poder, amada igreja, para mandar legião de demônio embora. Ele tem poder para quebrar corrente, quebrar cadeado. Ele tem poder para queimar toda a potestade dos príncipes das trevas que vem de encontro para te afrontar, para te entristecer, para fazer com que você não venha conseguir a tua vitória, o teu milagre. Mas quando Jesus chega, a Bíblia vai dizer que os olhos dele, amada igreja, é como chama de fogo. Aleluia, ele contempla tudo na terra. Os pés dele é como de latão relucente. Esse Deus, ele é grande, ele é poderoso, ele tem a chave do inferno, ele tem a chave da morte. Não há outro tão poderoso como ele. Reverencia a presença dele, adore a ele como ele verdadeiramente merece. E as bênçãos celestial ele tem para entregar.
para a tua casa, para a tua família. E quando nós somos abençoados, amados irmãos, não é somente nós, mas quem está do nosso lado também desfruta das bênçãos do Senhor. Você é coluna da tua casa, mulher. Você é coluna da tua casa, homem. Você não pode parar. Você não pode desanimar. Valorize a presença de Deus. Reverencie a sua presença. Celebre a Ele com gratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Davi nos ensina que a presença de Deus, amados, a presença de Deus, ela nos traz alegria. Ela nos traz tanto responsabilidade quanto alegria também. Quantas das vezes nós estamos caídos, feridos, machucados, angustiados. Quantas das vezes nós estamos passando por momentos de tanta luta, tanta aflição. Quem sabe quem está do teu lado não consegue entender e compreender. Mas Jesus, Ele te conhece. Jesus, Ele conhece as tuas dores. Jesus, Ele se importa com os teus sonhos. Às vezes você pode contar para alguém, alguém pode falar: não, irmão, isso aí não vai sair do papel. Mas Jesus, Ele se importa. E Ele se importa e muito, amados. Reverencie a presença dEle, que tu verás o que Ele irá fazer na tua vida. Ele é grande, Ele é poderoso. E se necessário for, Ele faz o sol parar. Assim como Ele fez com Josué quando ele estava lá na batalha. Esse é o nosso Deus, amados. Que possamos buscar a presença de Deus todos os dias, de todo o nosso coração. E que nunca venhamos, amados, perder esta presença. Davi falou: ainda que eu perca tudo, Senhor. Ele podia perder o palácio, ele podia perder o reinado, ele podia perder fama, nome, prestígio. Mas ele falou: ainda que eu perca tudo, mas que eu não perca a tua presença, Senhor. Sem a presença de Deus não somos nada. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Eu já encerro nesta noite. Louvado seja o Senhor. Já retorno para o pastor Claudecio.